Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Zibetti e então, dando início à nossa série de vídeos sobre registro empresarial, nós começaremos distinguindo o registro civil de pessoa jurídica do registro público de empresas mercantis. O registro público de empresas mercantis, que são as juntas comerciais, são regidos pela Lei 8.934 de 94, também conhecida como a Lei de Registros Empresariais. Já os registros civil de pessoa jurídica são regidos pela Lei 6.015 de 73, conhecida como a Lei de Registros Públicos. O registro civil de pessoa jurídica são onde são arquivados as sociedades simples, os atos da sociedade simples. Já o registro público de empresas mercantis são onde são arquivados os atos das sociedades empresárias. Inicialmente, então, vamos tratar do registro civil de pessoas jurídicas, tá? Apenas para distingui-lo do registro público de empresas mercantis. No registro civil de pessoas jurídicas, são então registrados os atos atinentes às sociedades simples, que são aquelas sociedades que desenvolvem atividades de natureza artística, intelectual, literária, como, por exemplo, é o caso das sociedades de contadores, as sociedades uniprofissionais, ou até mesmo sociedades de médico, desde que não exerçam atividade hospitalar, que constitui elemento de empresa, quando então será feito o registro no registro público de empresas mercantis. Mas também são realizados no registro civil de pessoa jurídica o registro, por exemplo, de associações religiosas, o registro de outras espécies de associações, fundações ou outras pessoas jurídicas que não submetam os seus atos ao registro das juntas comerciais, ou seja, do registro público de empresas mercantis. Então, qual é a grande diferença? A grande diferença está na atividade desenvolvida por essas sociedades. As sociedades simples, conforme exposto, elas desenvolvem uma atividade de natureza intelectual, artística ou literária, não sendo então desenvolvida uma atividade profissional de maneira habitual, profissional e organizada, conforme o artigo 966 do Código Civil, o que constituiria elemento de empresa, então, e acarretaria no registro dessas sociedades, no registro público de empresas mercantis, que são então as juntas comerciais. Para o arquivamento desses atos, então, basta que seja lavrado o estatuto ou o contrato social, assinado pelos respectivos sócios e submetido, então, ao registro civil de pessoas jurídicas. Esse ato de registro que vai dar início à criação da pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, após obter o seu registro no registro civil de pessoa jurídica, deverá encaminhar um documento básico de entrada, como se chama, para a Receita Federal, de modo que se crie o seu CNPJ, que no caso seria como uma espécie de CPF da pessoa jurídica, mas seria o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, de fato, o número que identifica a pessoa jurídica. Então, de fato, tendo todos os documentos assinados e obviamente, registrados no Registro Civil de Pessoa Jurídica, as sociedades simples, associações e fundações darão início à sua existência, adquirindo uma personalidade autônoma à personalidade dos seus sócios. Existe aqui uma pequena diferença no caso, ou melhor, uma pequena exceção à regra de registro da sociedade simples nos registros civis de pessoas jurídicas, o que ocorre com as sociedades de advogados. As sociedades de advogados, apesar de exercerem uma atividade intelectual, submetem os seus atos não ao registro civil de pessoa jurídica, mas submetem seus atos ao registro da própria Ordem dos Advogados do Brasil, por força de lei especial, de modo então que não é feito esse registro no registro civil de pessoas jurídicas. Outras sociedades também deverão fazer o registro no registro civil de pessoa jurídica, como ocorre no caso de registro de jornais, periódicos, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agência de notícias. Isso por força do artigo 8º da Lei 5.290 de 1967.
Então, entrando de fato no tema de toda a série de vídeos que nós estamos preparando, nós começamos então falando sobre o registro civil de pessoas jurídicas, que são onde são registradas as pessoas da sociedade simples, no caso, e outras associações e fundações, conforme exposto. E agora, especificamente, passaremos a tratar do registro público de empresas mercantis, ou seja, as juntas comerciais. As juntas comerciais são onde serão arquivados os atos das sociedades empresárias, como as sociedades anônimas, as sociedades limitadas, as EIRELIs, o próprio empresário individual. Esses atos, então, serão levados para arquivamento, de modo que seja dado publicidade a eles e obtenham, então, a eficácia erga omnes, ou seja, contra todos os terceiros, incluindo os não sócios. Conforme dito, as sociedades que submetem o registro na junta comercial são as sociedades empresárias. Ao contrário das sociedades simples, que exercem atividade de natureza artística, literária ou intelectual, as sociedades empresárias elas desenvolvem atividades com o intuito de mercancia, atividade organizada, profissional e habitual. Isso tudo na forma do artigo 966 do Código Civil. Existe uma série de atos que são necessários previamente ao arquivamento, como o preenchimento de alguns formulários eletrônicos e o pagamento de determinados emolumentos, ou determinadas custas para arquivamento. Existem, no entanto, assim como existem exceções à regra do registro civil de pessoa jurídica, existe a exceção à regra do arquivamento do registro de sociedades empresárias na junta comercial, como, por exemplo, ocorre com as sociedades cooperativas. As sociedades cooperativas, por força de lei, por força do próprio Código Civil, elas sempre terão natureza de sociedade simples. No entanto, o seu registro será efetivado em razão de lei especial no Registro Público de Empresas Mercantis. Então, todos os atos dessa sociedade vão ser também arquivados nas juntas comerciais, assim como ocorrerão com os atos das sociedades limitadas, das empresas individuais de responsabilidade limitada e das sociedades anônimas. Várias são a burocracia envolvida por arquivamento de determinados atos na junta comercial. Por exemplo, existem basicamente 3 documentos essenciais, que são a viabilidade, a ficha cadastral nacional e o documento básico de entrada. Cada um cumpre a sua função no arquivamento. A viabilidade ela é preenchida apenas para determinados atos, como, por exemplo, a abertura da empresa, reserva do nome empresarial, para a abertura de filial, entre outros atos, alteração do nome empresarial, entre outros atos que se faz necessário o preenchimento da viabilidade, que é literalmente, como o próprio nome diz, saber se é viável a constituição de determinada empresa daquela forma. E aqui utilizamos o termo empresa, apesar de saber que não é o termo mais técnico, que o termo mais técnico seria utilizar-se ou sociedade empresária, ou então referir-se a empresa individual de responsabilidade limitada, porque apenas para facilitar a compreensão realmente. Outro documento então necessário é a ficha cadastral nacional, que ela é preenchida através da integração entre a viabilidade e o DBE. Ou seja, a ficha cadastral nacional terão todos os dados da sociedade, como endereço dos sócios, como o capital social, entre outros dados, como os QNAIs, né, que são as atividades de fato, o código das atividades que são exercidas pela sociedade, entre outras informações relevantes que serão então apresentadas depois ao Registro Público de Empresas Mercantis. E também, por fim, temos a DBE, que deve ser preenchida antes da ficha cadastral nacional, ficha de cadastro nacional, que é o documento então que efetivamente vai conferir à empresa criada um CNPJ, né? O seu registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal. Neste vídeo, então, procuramos diferenciar
o registro civil de pessoa jurídica do registro público de empresas mercantis, ou seja, as juntas comerciais. Este último agora é o que será abordado propriamente ao longo dos demais vídeos do curso, será abordado com mais profundidade. Então, era importante inicialmente fazermos essa diferenciação, até mesmo para conhecermos a existência do registro civil de pessoa jurídica, bem como os indicarmos quais atos especificamente serão levados a registro no registro público de empresas mercantis, que por exclusão são todos aqueles que não forem levados ao registro público, ao registro civil de pessoas jurídicas. De modo então que, feito essa diferenciação, agora poderemos passar a abordar mais profundamente e com uma visão mais focada no registro público de empresas mercantis, as juntas comerciais.